Todos acharam? Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Quero ler com os irmãos até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: esses homens andam enganando o meu povo, prometendo paz quando não há paz. O povo constrói um muro fino para se proteger, e os falsos profetas os iludem, dizendo que ele é bem forte. Para completar a mentira, dão uma mão de cal no muro. Por isso, Ezequiel, diga a esses profetas: seu muro pintado vai cair. Haverá chuva e uma grande inundação, chuva de pedras e um vento muito forte, que acabarão jogando por terras seu muro fraco. E quando ele cair, o povo vai perguntar aos caiadores: por que vocês não nos avisaram que esses muros estavam mal construídos? Por que cobriram as falhas com cal? Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Versículo 11 diz: Ezequiel, vá e diga a esses profetas: seu muro pintado vai cair. Repita comigo, meu irmão e minha irmã: seu muro pintado vai cair. Feche os teus olhos por um instante, em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez te damos graças. Graças, Senhor, porque o Senhor está aqui essa noite, Pai. Como nós cantamos, Senhor, nós queremos nos achegar aos seus pés, porque queremos ouvir a tua voz, Senhor, e reconhecemos que não há lugar melhor para ouvir a tua voz falar conosco que não os teus pés. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, cada coração que aqui está nessa noite, que o Senhor possa mesmo, Senhor, abrir não somente o coração, mas todo o teu entendimento, Senhor, para que a tua palavra venha de fato falar conosco. E sabemos, Senhor, quando a tua palavra fala, quando a tua palavra é tocada, ela não somente fica ali, parada, estática, mas a tua palavra causa mudança, causa transformação em nossas vidas. E é essa transformação e essa mudança que nós clamamos a ti essa noite, Pai. Continue falando conosco, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vivemos num mundo de aparência. Ninguém consegue enxergar a realidade de uma pessoa apenas olhando. A verdade é que nós não somos aquilo que vemos uns dos outros. Nós só expomos aquilo que queremos que os outros vejam em nós. Por exemplo, dificilmente quando nós vamos numa festa, nós nos vestimos para nós. Normalmente nós nos vestimos para os outros. Se é uma festa infantil, então eu vou com uma roupa mais tranquila, mais descolada, mais simples. Mas se é uma festa, por exemplo, de um aniversário de 15 anos, então nós colocamos uma vestimenta um pouco mais adequada, um pouco mais social, porque a ocasião demanda. Se nós somos convidados para um casamento, então ainda nós caprichamos ainda mais. Às vezes, eu mesmo, pouco tempo atrás, fui convidado para um casamento, e não é do meu costume colocar terno e gravata. Mas, por causa dessa ocasião, eu coloquei. Ou seja, nós não nos vestimos para nós mesmos. Nós nos vestimos para os outros, para a ocasião. Porque a aparência mostra muito de nós. Ou pelo menos, nós achamos que mostra. Ou pelo menos, nós queremos demonstrar através da nossa aparência aquilo. Mas a verdade é que nós não conseguimos identificar a totalidade apenas por aquilo que nós vemos. Hoje nós tiramos foto para as redes sociais, nós usamos filtros. E os filtros, ela tem exatamente essa função: esconder as nossas fragilidades. Hoje,
há diversos, milhares de filtros nos aplicativos de celulares. Muitos, tem alguns, quando a gente está olhando aqui, para quê? A gente fica até confuso. Qual que eu uso? Acredite, existe curso que ensina você a usar o filtro certo, na hora certa, para você tirar uma foto. Existem cursos que te ensinam você a se posicionar melhor, para que não apareçam os seus defeitos na foto, para que você pareça mais magro. Você esconda, às vezes está ficando careca assim igual eu, tem as posições para que você disfarce um pouquinho, dá uma levantada um pouco na cabeça, tem tudo isso. Mas qual é a função de tudo isso? É esconder algo que faz parte de nós. Mas de alguma forma nós nos constrangemos em mostrar. Então nós vivemos num mundo onde as redes sociais é feita só de pessoas bonitas, com sorrisos perfeitos, com peles perfeitas, com olhar perfeito. Agora eu escolho até a cor do olho que eu quero ter na foto. Hoje eu quero ter o olho castanho escuro. Mas amanhã eu quero ter um olho verde. Quem sabe? Eu posso fazer tudo isso. Já se deparou com aquelas pessoas que você só viu na rede social e de repente você se encontra com ela na realidade, face a face. Aí você fica procurando. Espera aí, deixa eu ver. Não é a mesma pessoa. Não, é outra pessoa que está aqui nessa foto. Aí ela fala, não, sou eu. Só usei alguns filtros básicos aí, mas sou eu. Então, irmãos, nós estamos inseridos nessa cultura, a cultura de aparência, a cultura onde nós queremos mostrar somente aquilo que convém. Nós nunca gostamos de expor as nossas fragilidades, os nossos defeitos. Isso é normal. Isso é normal do ser humano. Nenhum ser humano gosta de expor os seus defeitos. E nem devemos expor os nossos defeitos, nossas fragilidades para qualquer um. Tem algumas pessoas que nos cercam, que são poucas, que nós podemos confiar ao ponto de expor alguma fraqueza. Analise na sua vida, quantas pessoas você tem na sua volta que você, quando você passa por um problema, quando você erra, quando você cai num pecado, você pode ter a confiança de chegar nela e falar, olha, eu fiz isso, aquilo. Não dá para contar numa mão, é raro. Então nós vivemos nessa cultura, nós vivemos nesse mundo. O grande problema, meus irmãos, é quando essa cultura, é quando essa ideologia do mundo começa a adentrar, a interferir na nossa vida espiritual. É quando a nossa vida espiritual também começa a ser uma vida de aparência. É quando a minha vida com Cristo começa a ser cheia de filtros. Quando eu venho para a igreja, e na igreja eu demonstro ser uma pessoa, mas no meu quarto, lá onde ninguém está me vendo, não é a mesma pessoa. Eu fico imaginando Deus. Quando Ele olha você com o filtro da igreja, quando você está na igreja, Ele olha, nossa, como é santo esse menino. Como é santo, olha lá. Mas quando você está no seu quarto sozinho, Ele olha e fala, mas cadê a pessoa que eu vi na igreja? É outra pessoa. É o mesmo choque que nós temos, meus irmãos. Mas só tem uma diferença. Diante de Deus, não existe filtro que possa nos esconder. Existe filtro que fique diante de Deus, que venha enganar a Deus. Deus conhece o seu coração exatamente do jeito que Ele é. Não adianta você colocar uma roupa bonita. Não adianta você vir só aqui na igreja uma vez por semana, olha lá, uma vez por mês, e você levantar suas mãos e dizer, Senhor, eu quero ser santo, eu quero te adorar, eu quero ser isso, aquilo. E quando você sai daqui, você esquece de tudo isso. Então você tira o seu filtro, o filtro da santidade, e você vive do seu jeito. Então, irmãos, o desafio nosso é que nós possamos largar essa cultura da aparência diante da nossa vida espiritual.
E por que eu estou levando a essa reflexão? Porque o texto que acabamos de ler fala exatamente numa situação parecida com essa. Por volta dos anos 600 anos de Cristo, quando o exército da Babilônia estava bem próximo de Jerusalém, quando Nabucodonosor fez um cerco em volta de Jerusalém, os falsos profetas, os líderes de Jerusalém, tiveram um plano. Vamos arrumar o muro da cidade. O muro estava acabado. O muro estava prestes a ruir, a cair. E um pouco antes de Ezequiel trazer essa palavra ao povo, se você voltar um pouquinho atrás, Deus faz Ezequiel levantar e ir no muro, fazer um buraco no muro e juntar todas as suas coisas e passar por aquela brecha. E depois ele voltar. Ezequiel no momento não entendeu nada. Mas depois Deus falou: agora você está pronto para levar a minha mensagem ao povo. Vai lá e diga isto ao povo. O muro de Jerusalém está prestes a ruir. E vocês não estão percebendo. Porque os falsos profetas estão pintando o muro com cal. E está dando uma aparência de ser uma fortaleza, de estar forte, de estar firme. Mas por dentro eles estão ruindo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos convida hoje a analisar os muros das nossas vidas. Como que está o muro da sua vida espiritual? Às vezes tem só aparência. Será que você tem jogado só um cal lá? Mas por dentro, os fundamentos, como que está? Será que está firme? Meu irmão e minha irmã, se não tiver, se prepara. Porque a palavra do Senhor diz aqui, Ezequiel vai e diga a seus profetas, esses muros pintados vão cair. É a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite, meu irmão. Se o seu muro espiritual está só pintado com cal, está cheio de buracos, se não tem fundamento, ele vai cair. Ele vai cair. E sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus continua. Haverá chuva e grande inundação. Chuva de pedras e um vento muito forte acabarão jogando por terra o seu muro fraco. Irmãos, não vai cair somente porque ele está disfarçado e pintado. É porque naturalmente a gente pode ter um muro muito lindo, pintar com cal. Mas quando vir a tempestade, se ele não estiver bem estruturado, ele vai cair. E a palavra do Senhor não está somente advertindo o povo para arrumar o muro, porque ele não gosta do muro daquele jeito. Mas ele está alertando o povo porque as tempestades irão vir, a chuva irão vir. E se o seu muro não estiver fundamentado em Deus, ele vai cair. Irmãos, acorde, porque a tempestade está forte. Às vezes você não percebe, mas a tempestade está forte. E exatamente aconteceu com este povo aqui nessa época. Havia um cerco fora dos muros. O exército da Babilônia estava todo acampado em volta da cidade. Só que os muros não deixavam ele enxergar o que estava acontecendo fora deles. Então as pessoas continuaram vivendo a sua vida, continuaram com seus hábitos, continuaram nos seus pecados. E os verdadeiros profetas vinham e traziam palavras: vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para Deus, você precisa deixar de levar uma oferta de qualquer jeito para Deus. Mas só que o povo via aquele muro lindo, estamos cercados, estamos protegidos, então vamos continuar desse jeito. Mas o cerco estava sendo montado em volta. E eles não perceberam. Porque os falsos profetas vinham com profecias que agradavam o povo. Não, pode continuar assim. Olha que muro lindo que nós temos. Não tem como os inimigos avançarem as muralhas. E de fato, o inimigo não avançou. Ele usou uma estratégia bem pior. Ele fez um cerco em Jerusalém. E não deixaram o povo sair daqueles muros. E começou a acabar a comida. Começou a acabar a água. E
começou a faltar os mantimentos. A história diz que naquele tempo as mães chegou ao ponto de matar seus filhos para comerem, porque não tinha o que comer. Mas tudo bem, nós temos um muro lindo, estamos cercados, estamos protegidos. Saiba de uma coisa, irmãos, um mundo de aparência, uma hora ou outra vai te levar para a morte. E o inimigo está usando essa mesma estratégia hoje. Ele está nos cercando, está colocando um muro, um filtro bem lindo em nossa volta e falando, está tudo bem, está tudo ótimo, é tudo normal, continue do jeito que vocês estão. E muitas vozes vêm se levantando e dizendo, irmãos, hoje não precisa orar mais, para que orar? Não precisa jejuar. Falar jejuar, você está quase ofendendo o irmão. Jejuar? Por que eu vou passar fome? Não, irmão, não precisa mais. Você não precisa ir mais na igreja todos os dias. Vai quando der. Se não der, você faz o seguinte, pega o seu celular e assiste online. Melhor ainda, online você pode escolher a mensagem que você quer ouvir. Eu quero ver a bênção da prosperidade na empresa. Você digita lá e vai vir uma mensagem preparada do jeito que você quer ouvir. Os 5 passos para o sucesso. Os 10 passos para ter uma vida bem-sucedida. Essas são as mensagens. E você tem disponível. Então eu não preciso ir mais na igreja. É só escolher uma mensagem. E pronto. Essa é a mensagem para os dias de hoje. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler a palavra, não precisa estudar a palavra. Afinal, você tem pastor para quê? Ele explica depois para você. Se tiver com uma dúvida, ele explica, não precisa. Dar dízimo e oferta na igreja? Não, que isso? Isso aí é velho, do Antigo Testamento. Agora não precisa mais. Afinal, Deus não precisa do seu dinheiro. Essa é a mensagem, essas são as vozes que nós ouvimos todos os dias. E daí, quando acontece uma tragédia, pastor, qual texto que eu tenho que ler aqui para mudar isso aqui? Está difícil aqui, pastor. Nós estamos terceirizando a nossa vida espiritual. Estamos usando os filtros na nossa vida espiritual. E o chamado de Deus para as nossas vidas, nessa noite, é para que nós possamos consertar os nossos muros. Porque a tempestade vai vir, meus irmãos. A tempestade já está acontecendo. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias. E se os seus muros não estiverem firmes, fundamentados, ele vai cair. Ele vai cair. E quando ele cair, meu irmão, minha irmã, o inimigo não está para brincadeira. Não está para brincadeira. Foi assim que aconteceu com este povo. Esse povo morreu. Esse povo, o inimigo não teve trabalho de lutar. Ele esperou o povo morrer. Quando ele estava bem fraquinho, não tinha mais quase ninguém. Agora vamos lá. Quase não levantaram a espada. Tomaram a cidade. Levou aqueles que restavam. Levou cativos. Mas sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã? A promessa de Deus é que esse muro não vai ficar caído para sempre. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele levantou seus profetas para anunciar que ia acontecer, mas também levantou para anunciar: vão, eu não abandonei vocês. Por mais que pareça, por mais que vocês mereçam, mas eu nunca abandonarei vocês. Eu vou livrar vocês. Eu vou tomar o meu povo de volta. Eu vou restaurar os muros de volta. Eu vou trazer este povo para perto de mim. E novamente vocês verão a minha glória. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus fez isso. Mas
para que isso acontecesse, Ele permitiu que esse muro caiado, esse muro pintado, caísse. Por isso, irmãos, nessa noite, se os nossos muros estão caiados, se eles estão só de aparência, que em nome de Jesus, esses muros caiam diante da presença de Deus nessa noite, para que Deus possa restaurar os muros das nossas vidas, para que Deus possa restaurar o mundo, os muros da nossa espiritualidade, e que nós não venhamos ser só a aparência de povo de Deus, mas que nós sejamos esse povo de Deus de fato e de verdade. Irmãos, os muros têm uma função. A primeira função do muro é demarcar território. Sim ou não? O muro, ele demarca um território. Ó, desse lado para cá é um terreno, desse lado para lá é outro. Quer dizer que aquele lugar murado tem um dono. Por isso que nós vamos murar aqui, em nome de Jesus. Amém? Porque quando nós murarmos aqui, que nós estamos dizendo aqui tem um dono. Aqui tem regra, aqui não pode ser de qualquer jeito. Esse muro aqui delimita isso, significa isso. E Deus fez isso com o seu povo. Deus levantou um muro em volta do seu povo desde lá do começo. E falou, esse povo é meu. Esse povo é meu, é propriedade minha. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só até aqui. Irmãos, você é propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, quando Deus te chamou, Ele colocou um muro e delimitou, falou, esse aqui é meu servo, esse aqui é minha serva, esse aqui é meu filho, esse aqui é minha filha. Não estamos alheios no mundo. Por isso, irmãos, a única coisa que pode impedir de nós perdermos esse privilégio de sermos cercados pelo muro de Deus é quando nós deixamos esse muro cair. Quando nós deixamos esse muro ficar apenas como um muro de aparência. Quando nós deixamos o fundamento desses muros ruírem. E Deus nos chama essa noite, meu irmão, minha irmã, para que os nossos muros voltem da forma quando Ele nos chamou. Um muro firme, fundamentado, onde orar para você era importante. Aquele tempo onde ler a Bíblia para você é importante. Aquele tempo onde ir à igreja, adorar e louvar a Deus era importante. Aqueles fundamentos que quando você acordava todos os dias de manhã e fazia o seu devocional, antes de qualquer coisa, tinha um tempo com Deus. Aquele tempo que quando você vinha e cantava a Deus, o seu coração queimava e pulsava. Aquele tempo que quando você ouvia a palavra, o seu coração borbulhava. Aquele tempo onde as pessoas vinham falar de Jesus Cristo para você, você falava, eu quero mais, eu quero mais. É tempo de voltarmos aos fundamentos. É tempo de voltarmos aos fundamentos. Mas o muro também não é somente para delimitar territórios. É também, muitas vezes, uma forma de você ter privacidade. Eu lembro na minha casa, quando eu mudei, o muro era baixinho. E a minha casa ficava muito exposta. Não somente pelo perigo de pularem o muro e assaltarem a minha casa, mas também pela falta de privacidade. As pessoas passavam lá do outro lado da rua e já via tudo a minha casa, o que eu estava fazendo, o que eu tinha. Então nós tratamos de levantar um muro, que é para a gente ter mais privacidade. Não somente por segurança, mas também para a gente ter essa privacidade.
Porque ali naquele lugar, aquele lugar fechado, era um lugar onde nem todos tinham acesso. Era lugar onde somente quem abriu o portão tinha acesso ao que eu tinha dentro daquele muro. Irmãos, espiritualmente, o muro também tem essa função. Quando Deus levantou esse muro à sua volta, não era somente para te cercar e te proteger, mas é porque Ele quer ter intimidade com você neste lugar. É o lugar onde não é todo mundo que pode entrar. É só aquele que você deixa, é só aquele que você abre o portão. E o Senhor te deu esse privilégio de intimidade com Ele. No Jardim do Éden era assim. Isso era realmente, de fato, no ponto máximo de intimidade. Adão e Eva, eles tinham intimidade com Deus. Eles viviam nesse muro de intimidade. De tal forma que todos os dias Deus ia lá, entrava nesse cercado e falava com eles, conversavam com eles. Mas, certa feita, esse muro foi quebrado. Da mesma forma que esse povo deixou os muros ficarem caiados, ficaram destruídos. Adão e Eva, através do pecado, este muro também foi quebrado, ruído. Esse lugar da intimidade deixou de ser lugar de intimidade, passou a ser lugar de vergonha. Porque quando eles pecaram, quando Deus chegou para falar com eles, para conversar com eles, interessante que a intimidade deles era tanta, que a palavra de Deus diz que quando Adão e Eva ouviram os passos do Senhor chegando, eles se esconderam. Eles sabiam, eles conheciam os passos de Deus. Eles não estavam sozinhos lá. Haviam muitos animais. Adão teve que nomear cada animal ali naquele lugar. Então os passos poderiam ser de um animal qualquer. Teria sido um elefante, um hipopótamo, um cachorro que seja, que estivesse chegando. Mas eles tinham intimidade tanta com Deus que eles ouviram os passos de Deus chegando. Deus está chegando. Deus está vindo. Mas eles tinham um pecado. E aquele dia foi diferente dos outros. Porque antes, os passos de Deus traziam alegria aos seus corações. Porque eles tinham prazer de estar na presença de Deus, falar com Deus, conversar com Deus. Mas dessa vez, a palavra de Deus diz que quando Deus chegou no jardim, Adão e Eva se esconderam. Porque ficaram com vergonha. Porque os muros da intimidade havia quebrado. E quando a gente não tem intimidade com alguém, a gente tem vergonha. É por isso que nós vivemos nesse mundo de aparência. Porque nós não temos intimidade com todo mundo. Então, com quem eu não tenho intimidade, eu quero esconder as minhas fraquezas. É por isso que eu uso os filtros. E Adão e Eva tentou fazer isso. É que naquele tempo eles não tinham Facebook, Instagram. Então eles tentaram de alguma maneira usar os seus filtros que tinham disponível. O que eles fizeram? A palavra de Deus diz que quando aqueles homens perceberam que estavam nus, tiveram vergonha. E diz que eles costuraram uma roupa com folha de figueira. E tamparam as suas vergonhas. Tamparam as suas vestes. Só que como todo filtro nesse mundo tem suas falhas. As figueiras, de manhã quando você faz ela, arranca da árvore, tá uma coisa. Mas conforme vai passando o tempo, ela vai murchando. Ela vai se secando. E ela não vai mais esconder as suas vergonhas. E quando Deus chegou à tarde no jardim, eles já estavam nus de novo. E por isso eles tiveram que se esconder. Porque quebraram o muro da intimidade com Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos e irmãs, esse não é o fim. Assim como não foi para nós. Porque Deus, sabendo de tudo isso, Ele poderia apenas expulsar Adão e Eva do jardim e deixar que eles morressem à míngua. Mas Deus não. Deus não ficou dando um jeitinho no pecado. Deus não ficou dando um jeitinho nas vergonhas. Deus providenciou para eles uma roupa que permanecesse. Sacrificou um cordeiro.
e fez uma roupa com pele de cordeiro para tampar as vergonhas deles. Isso tudo apontando para aquilo que viria de acontecer por nós. É isso que Deus fez por nós, para tampar a nossa vergonha, para que possamos ter acesso, chegar diante de Deus novamente. Deus providenciou um cordeiro que fosse sacrificado na cruz do Calvário, e esse cordeiro foi Jesus Cristo de Nazaré. Por isso hoje nós temos acesso a Deus, por isso hoje nós podemos chegar diante de Deus, sem vergonha, sem culpa, sem medo, porque Ele nos chama para a intimidade. Essa é a função do muro, é ter intimidade com Deus. Mas também, e por último, o muro também serve como proteção. O muro, ainda mais um muro de uma cidade, ela tinha essa finalidade principal: proteger a cidade. Então não era apenas um muro como nós conhecemos hoje. Cidades eram feitas de muralhas grandes o suficiente para que pudessem passar carros com animais por cima, porque numa eventual guerra eles poderiam se equipar ali em cima, e ali ficava mais fácil de evitar que o inimigo viesse a tomar aquele lugar. Por isso que diante das muralhas de Jericó, aqueles homens que Deus chamou, não foi direto, porque aquela muralha era muito famosa, como a muralha mais fortificada da época. Então nenhum inimigo conseguiu atravessar aquelas muralhas. Por isso Deus deu a estratégia a eles, que ficassem em volta das muralhas, e que desse 7 voltas diante daquelas muralhas. E na 7ª volta, aquela muralha ruiu, aqueles muros caíram. E só assim eles puderam tomar a terra que era prometida para eles. Então, o muro também tem um aspecto de proteção. E quando Deus nos chamou, Ele levantou esse muro para nos proteger. Quando Ele nos chama, Ele levanta esse muro porque Ele quer cuidar de nós. Este lugar da intimidade. Esse lugar que nos faz seguro. É esse lugar onde nós declaramos hoje, onde eu quero me achegar para ouvir a voz dEle. Aos pés do nosso Salvador, do nosso Senhor. O mesmo Ezequiel, mais à frente, ele faz uma promessa, que um dia aqueles muros seriam restaurados. E Deus levantou um homem para restaurar aquele muro. Mais para frente, Deus toca no coração de Neemias. Ele fala com Neemias. E Neemias tinha todo o conforto do palácio. Ele era um homem de confiança do rei. Ele poderia ficar lá tranquilinho no seu conforto. Mas Deus tocou no seu coração, e aquele homem saiu do palácio onde ele estava e voltou para Jerusalém. E Deus deu estratégia para que ele, através dele e de alguns outros homens, aqueles muros fossem restaurados. Em Neemias capítulo 2, 27, Neemias diz: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Por isso, irmãos, a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite é que esses muros caiados têm que cair. Esses muros caiados da nossa vida espiritual têm que ruir. Porque Deus vai restaurar esses muros. Vai construir um novo muro. Um muro agora que seja firme. Que não tenha somente aparência, mas que de fato te proteja. Um muro que não tenha somente aparência, mas que seja um lugar de intimidade com Ele. Um muro que não seja só por aparência, mas que seja um lugar onde você se sinta bem. Se você se sinta aconchegado. Onde você se sinta seguro. Por isso, irmãos, eu queria convidar que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria convidar o Ministério de Louvor que tivesse vindo à frente.
Sabe, irmãos, os falsos profetas, eles pintaram os muros, disfarçaram os muros. Havia um cerco que levaria aquele povo à destruição, mas por causa dos muros, eles não conseguiram enxergar o perigo que estava correndo. Hoje, irmãos, nós nos deparamos com esses muros todos os dias. Como eu falei para vocês, são muitos que fazem o papel dos falsos profetas. E em vez de restaurar os muros, eles querem só pintar com cal. Então, muitas vezes nós somos incentivados a ter uma espiritualidade de qualquer jeito. Uma linguagem mais atual, uma espiritualidade Nutella, onde não precisamos orar, onde não precisamos jejuar, onde não precisamos ler a Bíblia. Nós estamos, muitas vezes, sendo incentivados a ter uma vida de cristão fast food, onde eu posso pedir no conforto da minha casa o tipo de pregação que eu quero ouvir. Às vezes eu não preciso orar. É uma oração, eu posso digitar lá, oração da manhã. E já tem alguém fazendo a oração da manhã para mim. A oração do almoço. Tem. Oração para dormir. Pode colocar lá, tem um monte. E daí eu não preciso orar. Só clico lá, a oração para dormir. E durmo. Já estão fazendo a oração para mim dormir mesmo. É tudo pronto. Mas, irmãos, uma coisa é certa. A tempestade está vindo. A tempestade está aí. E ela vai ficar cada vez mais furiosa. E esses muros caiados vão cair.